Bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a cor do dinheiro do dia 13 de janeiro do ano da graça de 2020. Bom, para quem me costuma corrigir a dizer que eu digo 2019 quando é 2020, estou atento, tomei nota e, portanto, aqui fica a correção. Estamos definitivamente em 2020. Estamos em 2020, em pleno inverno, como você vê, está um nevoeiro do caraças, está muito frio. E, portanto, agasalhe-se antes de sair à rua. Bom, mas está inverno no tempo, não está inverno nas notícias. Ou seja, temos sempre muita coisa para analisar e muita coisa para comentar. Ora, a edição de hoje vai ter uma conteúdo variável. Bom, período onde se torna um dia. Para começar por dizer, antes de mais, lamentar a morte de Paulo Gonçalves, o nosso motar no Dakar, não apenas por eu ser motar e, portanto, gostar muito de motas e ter um respeito muito grande pela minha comunidade, mas também, naturalmente, porque Paulo Gonçalves já era um símbolo de Portugal nas motas no exterior. Portanto, perder a vida numa fase tão precoce da vida é sempre... Aliás, perder uma vida é sempre lamentar, mas então numa fase tão precoce da vida, ainda mais, até sabendo que Paulo Gonçalves nos podia dar muito mais do que as alegrias que nos deu até hoje. Bom, segundo ponto, não fiz referência aqui no Período de Ordem do Dia, mas vou fazer agora. O Presidente da República acabou de aterrar em Moçambique. É muito importante que nós mantenhamos estas relações próximas com os países de expressão oficial portuguesa, particularmente com Moçambique e com Angola. Vamos ver o que é que surge dali, independentemente das viagens, dos afetos, dos beijinhos, dos abraços e depois da viagem à Beira para perceber como é que está a recuperação da cidade depois do ciclone Idai. As confissões da Presidente do Banco Santander. Patrícia Botín, eu conheci aqui há uns anos, muito brevemente, é talvez a pessoa mais talentosa do clã Botín, além do pai, que morreu. Eu recordo às pessoas que Emílio Botín, o patriarca do grupo, que morreu aqui há uns anos, pegou num banco provincial, que era o Banco Santander, e levou-o à categoria de Banco Nacional em Espanha e transformou-o numa potência europeia. Teve sempre consigo gente muito boa, soube-se rodear de excelentes gestores, incluindo Ana Patrícia Botín. Bom, até o dia em que o Sr. Botín, à noite, pega um telefone e liga para a menina Botín e diz assim, olha, eu preciso fazer uma fusão. E, portanto, se tu estiveres on board, como ela estava na administração na altura, isto não se faz. Portanto, entre manter-te, que és minha filha, não é, no banco, e não concretizar uma fusão, e despedir-te e concretizar essa fusão, eu vou para a segunda hipótese. E despediu Ana Patrícia Botín. Eu recordo que nós, jornalistas, na altura, ao analisarmos esta situação, dissemos, isto é tudo fogo de vista, é tudo conversa, porque ele despede a senhora agora, a seguir concretiza a fusão e depois vai buscá-la de volta. Não foi assim. E ficamos sempre com esta dúvida. Ora, Patrícia Botín deu uma entrevista na semana passada, publicada, salvo ver, pela Bloomberg num fim de semana, em que ela reconhece que aquela atitude do pai acabou por prejudicar as relações que ela mantinha com Emílio Botín. Não como pai, não é? Porque isso não passa, mas como gestor, como pessoa com que ela lidava enquanto banqueira. Bom, a verdade é que Ana Patrícia Botín, uns anos mais tarde, regressa ao banco. É ela que sucede a Emílio Botín quando Emílio Botín morre e teve uma grande vantagem, a sua saída do banco naquela altura. É que Patrícia Botín mostrou que era mesmo boa, porque ela lançou o fundo de investimentos, mais uma série de iniciativas, fundações, enquanto esteve fora do banco, sozinha. E, portanto, isto serve para quê? Duas coisas. Primeiro, para confirmar que, de facto, aquilo não foi história, foi uma decisão difícil, engolida por Ana Patrícia Botín e tomada pelo Sr. Emílio Botín, mas, por outro lado, para mostrar que muitas vezes estes percursos na vida fazem a diferença em nós, profissionais, como fez a diferença no caso de Patrícia Botín, que se revela hoje ser provavelmente é uma das melhores gestoras de bancos europeus, e eu tenho pena que não haja em Portugal Anas Patrícias Botín. Temos a Ricardo Salgados, como vamos ver a seguir.
Segundo ponto. Eu ontem estava a ver televisão, do pouca televisão que vi no fim de semana, e dei com uma Catarina Martins, com ar muito sério e muito grave, a justificar porque é que o Bloco de Esquerda se absteve na votação da generalidade do Orçamento do Estado para 2020. Bom, soou a desculpa perante o seu eleitorado. E porquê? Porque Catarina Martins tinha feito aquela cena que nós falámos aqui na sexta-feira e na quinta-feira de dramatizar as coisas. E depois apareceu a tomar uma decisão completamente diferente. Eu acho que... Emanuel, eu não vou à beira. Quem vai é o Sr. Presidente da República, ok? Bom, estava aqui a responder a um espectador. Mas dizia eu, Catarina Martins escusa de fazer estas figuras, porque a decisão do Bloco caiu mal dentro do próprio Bloco. O Bloco tem um problema, tal como o PCP está-se a distanciar daquilo que é a alma do seu eleitorado. Por isso é que perdeu votos. E eu acho que agora que está na oposição, estas atitudes vão custar ao Bloco eleitores. Razão pela qual eu pergunto aqui mais tarde até quando é que o Bloco vai continuar a votar orçamentos de Estado. Seja ou a votar favoravelmente, como fez no passado, ou então a abster-se. Terceiro ponto. As eleições no PSD, houve muita gente que me pediu para comentar, eu não tenho muito a dizer. Primeiro ponto, foi uma surpresa Rui Rio ter tido a votação que teve. Acreditava-se que podia ser inferior. Rui Rio teve o azar de não ter tido maioria absoluta. A votação em Miguel Pinto Luz, em minha opinião, ficou abaixo daquilo que eu próprio esperava. E agora temos uma pergunta. O que é que vai suceder na segunda volta? As segundas voltas são sempre perigosas, porque quem ganha a primeira, por mais vantagem que tenha, nunca está seguro de poder vir a ganhar. Mas agora, Luís Montenegro tem pela frente uma tarefa muito difícil. Por isso é que eu digo aqui que Rui Rio tem a faca e meio queijo na mão. Porque o Rui Rio precisa de poucos votos para chegar à maioria. Luís Montenegro precisa de conquistar os votantes em Miguel Pinto Luz, precisa de ultrapassar aquilo que é a inércia dos votantes, porque houve muita gente que não votou nas eleições do PSD, e em terceiro lugar precisa de convencer muita gente que não votou que a opção nele é a mais importante. A opção ele, Luís Montenegro, é a mais importante. Não vai ser fácil, embora nestas coisas não haja impossíveis, o mesmo é dizer, as segundas voltas às vezes trazem surpresas. Nem sempre, mas vai ser uma tarefa muito difícil para Luís Montenegro. E mais, eu acho que ele vai precisar de mudar um bocado, acertar um bocado o seu discurso para poder cativar não só quem votou em Miguel Pinto Luz, como inclusive os outros abstencionistas que acabaram por não votar nas eleições do PSD. Aguardemos. Há uma coisa que eu sei. No Largo do Rato respirou-se alguma tranquilidade. Faites la liaison. Eu hei de voltar a isto, ok? Hei de voltar a isto em breve. Ponto seguinte. A venda das barragens da EDP. Como sabe, o Governo torceu o nariz àquilo. Não sei quantos, tem que autorizar, e o diabo 4. Percebeu-se que estava a tentar dourar a sua sardinha. O mesmo é dizer, o Governo queria qualquer coisa por parte da EDP. Já percebemos o quê? Porque este fim de semana ficámos a saber que o Ministério do Ambiente passou para os jornalistas a informação de que o Governo pode aplicar uma taxa, um imposto, entre aspas, sobre a venda de cada uma das barragens. Está surpreendido? Não esteja. O ano 2020 é um ano perigoso. As cedências ao Bloco de Esquerda e ao PCP custam muita coisa e, portanto, o Governo precisa de buscar receitas a todo o lado, até para prometer que não vai haver déficit no SNS. Mas sobre isso eu falarei amanhã. Portanto, o que o Governo quer é dinheiro. E, portanto, nem que para isso tenha que sacar a EDP, como já foi sacar a outras energéticas e como vai sacar a toda a gente. Porque o lema deste Governo é impostos, ao contrário daquilo que o Primeiro-Ministro diz. Mas aguardemos, que eu acho que a coisa não vai ficar por aqui. Último ponto. Este fim de semana houve mais um show-off em Lisboa, de plantar não sei quantos milhares de árvores e diabo 4. Eu acho muito bem que se plantem árvores em Lisboa e no país todo. Mas há uma coisa que eu gostava de recomendar ao Sr. Presidente da Câmara, Fernando Medina. Não mande regar aquelas árvores, ok? Não faça como aconteceu ali, junto a Sete Rios, onde se fez um parque de estacionamento novo e a Câmara de Lisboa mandou, plantar lá árvores há 1 ano e meio. Quando eu cheguei ao verão, metade daquelas árvores estavam mortas. Sabe porquê? Porque alguém esqueceu que, plantando uma arvorezinha na primavera,
com o tempo que hoje nós estamos a registrar neste momento no verão, precisamos ter rega. E, portanto, que haja pelo menos a preocupação não só de plantar as árvores, mas é de cuidar das árvores, que é para nós não vermos o espetáculo que existe neste momento ali ao pé do metro de Sete Rios. Bom, então vamos lá, gente. Salve a pena aplicada pelo Banco de Portugal a Ricardo Salgado e a Amílcar Moraes Pires, que era um dos seus administradores e esteve para ser o seu sucessor, foi sancionada pelos tribunais. Eu recordo que o Banco de Portugal anda há vários anos a aplicar coimas a Ricardo Salgado. Mas como você sabe, eu vou falar nisto a seguir, a Justiça tem um problema em Portugal, que é a sua morosidade. E a verdade é que algumas daquelas decisões foram invertidas, mas esta, da inibição de prática de atividade bancária, ou seja, gestor bancário durante 10 anos, vai para a frente. Mais, a multa é de 3,7 milhões de euros. Ricardo Salgado, na altura, contestou, andou para aí a dizer aos meios de comunicação social que não fazia sentido nenhum, recorreu para os tribunais e a última instância deste recurso era o Tribunal Constitucional. Ontem ficámos a saber pelo Dr. Marcos Mendes que, afinal, esta decisão foi negada, ou melhor, que o recurso de Ricardo Salgado não teve provimento junto ao Tribunal Constitucional. E o que é que isto significa? Olha, em primeiro lugar significa que é definitivo, ou seja, já não há qualquer possibilidade de recurso nesta matéria. Ou seja, Ricardo Salgado e Amílcar Moraes Pires vão pagar 3,7 milhões de euros. Você perguntará, bom, isto é pena adequada para quem levou o banco à falência? Em minha opinião, não. Mas repare, são 3,7 milhões de euros. Não tenha pena, porque Ricardo Salgado, onde está, deve seguramente ter maneira de ir buscar aqueles 3,7 milhões, ele e Amílcar Moraes Pires, para pagarem a multa que o Banco de Portugal lhes aplicou. Pormenor muito importante, não estamos aqui a falar de questões processuais. Estamos a falar de conteúdo do processo. Isto é, o Tribunal achou que houve dolo, ou seja, houve culpa naquelas ações que conduziram ao trágico final do Banco Espírito Santo. São decisões que têm a ver com as empresas que estão na órbita do Grupo Espírito Santo, onde foi colocado dinheiro de clientes do banco de forma dolosa. Estão em causa o que se passou em Angola com o BESA, ou seja, diz respeito a várias situações que envolveram o Banco Espírito Santo e tudo o que estava na sua órbita. Ou seja, houve a condenação, é uma condenação que diz respeito à substância do processo, não à parte processual. Isto quer dizer que o Tribunal reconhece que houve culpa por parte de Ricardo Salgado neste processo. Bom, porquê é que eu falei da Justiça? Por uma razão muito simples. É porque a Justiça aqui funcionou nos recursos, nomeadamente quando Ricardo Salgado foi saltando de instância para instância até chegar ao Constitucional. Ora bem, todo o processo para trás continua ainda embrulhado. Se você for ver, ainda não há decisões sobre a própria Justiça, sobre o processo do Banco Espírito Santo. Este é do Banco de Portugal. Repare, estamos a falar da parte do Banco de Portugal, portanto, do supervisor e do regulador. Não estamos a falar da Justiça sobre tudo aquilo que envolveu o Banco Espírito Santo. Ora, isto é vergonhoso. E eu recordo-me, comentei aqui na semana passada, a abertura do ano judicial. Lembra-se aquela conversa toda sobre a Justiça e isto, os portugueses têm boa opinião da Justiça. Olha, não há atraso, nós não levamos muito tempo. Lembra-se da malta do Poder Judicial e da Magistratura a defender estas coisas? Bom, então vamos à prova do algodão. Se você olhar para tudo aquilo que são processos que os bancos já passaram em Portugal, algum deles, como eu digo aqui sistematicamente, ajudei a denunciar, como foi o BPN, não está resolvido. O BPN não está resolvido, o Banco do Espírito Santo não está resolvido e outros processos que se arrastam na Justiça. Portanto, shame on you, na parte da Justiça, parabéns ao Banco de Portugal por ter conseguido que esta condenação vá para a frente e desta forma a gente tem a certeza de uma coisa: Ricardo Salgado e Amílcar Moraes Pires nos próximos 10 anos não vão exercer qualquer atividade relacionada com o setor bancário. E eu, já agora só uma previsão, eu suspeito que eles vão levar com outros processos que vão acabar mal também. Isto é tudo uma questão de tempo, a menos que haja aqui intervenções de fora do Poder Judicial para poder condicionar e não chegar a certas conclusões. Bom, quarto ponto da conversa de hoje: qual é o balanço? Já temos votações, não é? Na generalidade, hoje vão começar as discussões da especialidade, aliás, certas áreas já começaram até, antes da própria votação na generalidade. Qual é o balanço que se pode fazer do Orçamento de Estado? Olha, em primeiro lugar, a esquerda foi entalada. Embora haja
distinguir aqui a esquerda e a esquerda. Porquê? Porque o PCP, como eu expliquei aqui na semana passada, passou a ser o parceiro privilegiado do governo. E, portanto, o PCP safou-se porque negociou o governo antes do Bloco de Esquerda e entalou o Bloco de Esquerda. Em todo caso, a verdade é que o PCP está fora do governo. Bom, mas a outra esquerda, a extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda, saiu ainda pior disto tudo. Porque foi entalado pelo PCP, porque foi humilhado pelo PS e porque anda agora a ir ressabiado a dizer eu votei porque concedi umas cedências e não sei das coisas. As cedências são coisas michurucas. Mas, portanto, conclusão, a esquerda foi entalada. A esquerda está neste orçamento como nunca esteve nos 4 anos anteriores. Mas, a pergunta que eu faço a seguir, e já disse aqui, o Bloco saiu muito mal desta história toda, a pergunta que se tem que fazer a seguir é, bom, tendo em conta que existe uma divergência entre aquilo que os eleitorados do Bloco de Esquerda e o PCP estão a dizer à cúpula, não é? Quanto tempo mais vai passar até que o PCP e o Bloco percebam que não podem continuar a apoiar o governo? Nem podem continuar a apoiar orçamentos. Sim, porque abster-se é deixar passar um orçamento. Ou seja, eu não sei se vai ser no próximo ano, se vai ser a seguir, mas há uma coisa que se resulta clara disto tudo, e resulta clara das sondagens, é que as direções do Bloco e PCP não vão poder manter este comportamento. Venham lá dizer que se receberam cedências aqui, cederam ali. Você já sabe que na especialidade há várias coisas que estão em cima da mesa. Olha, a história da luz, do preço da luz, a história das creches gratuitas, a história das pensões. Das pensões eu vou-lhe dizer uma coisa, está tudo decidido, ok? O Governo já acordou com o PCP e já acordou com o Bloco de Esquerda, dou-lhe aqui a informação com toda a segurança, o aumento extraordinário das pensões em 2020. A única coisa que Mário Centeno está a fazer é garantir que o aumento extraordinário não acontece agora. Porquê? Porque isto tem um peso muito grande no orçamento. E tem um peso muito grande no orçamento da Segurança Social e da Caixa Geral de Pensões. Portanto, o que vai suceder é tentar atrasar o mais possível o aumento extraordinário das pensões. Mas essa decisão está tomada. Moral da história. O orçamento passou. A direita provavelmente não fica muito confortável com o que aconteceu e com as posições que vai ter que tomar, mas atenção, tudo aquilo que se passou agora vai ter uma consequência nos próximos anos. Ou seja, não é só a extrema-esquerda, precisa de repensar o que vai fazer. É preciso perceber o que é que a direita vai fazer, PSD e CDS, vão fazer a partir, e o Iniciativa Liberal e o Chega, vão fazer no orçamento de 2021 e no orçamento de 2022. Mas as coisas vão aquecer nos próximos meses e provavelmente vamos ter aqui muitas mudanças de posição. Bom, quarto ponto da conversa de hoje, quinto ponto, aliás, os estaleiros navais de Viana do Castelo contrataram a Douro Azul, a Douro Azul contratou aos estaleiros navais de Viana do Castelo a construção de mais 4 navios. Sabe qual é o orçamento pelos esses 4 navios? 287 milhões de euros. Estava à espera de ouvir o autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, dar pulos de alegria por esta decisão. Estava à espera de já ter visto uma fotografia do José Maria Costa a aparecer nos estaleiros navais de Viana do Castelo com uma coroa, não para celebrar a morte dos estaleiros de Viana do Castelo, mas para dignificar a magnífica obra que o setor privado está a fazer nos estaleiros navais de Viana do Castelo. Enfim, estava à espera de ter visto no fim de semana o autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, a dar uma entrevista a dizer que se enganou. E, portanto, como tudo na vida, nós temos de ter a hombridade e, sobretudo, a elevação de reconhecer quando erramos. Como foi o que aconteceu com ele, quando ele foi pôr uma coroa de flores em cima da mesa onde ia ser assinado o acordo de cedência de exploração dos estaleiros navais de Viana do Castelo ao grupo Martifer. Eu estava à espera disto, mas olha, posso esperar sentado, porque José Maria Costa e muitos outros autarcas e muitos políticos em Portugal não são pessoas sérias, percebe? Fazem demagogia porca, fazem demagogia barata e nunca os têm no sítio para reconhecer que se enganaram. Como se enganaram. Aliás, como sabe, quando foi na inauguração daquele navio oceânico, ele apareceu lá para a festarola, como António Costa e Companhia Limitada, inclusive a malta que na altura andava a dizer que era o fim de Viana do Castelo, dos estaleiros navais de Viana do Castelo, quando afinal foi a salvação dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Há uma mensagem que eu tenho para a malta de Viana do Castelo, ok? E para outra malta de malucos de esquerda e malucos dos sindicatos em Portugal. Olhem para a Lisnave, ok?
Eu tenho contado a história da Lisnave há 5 anos esta parte. Olhem para a Lisnave. A Lisnave só sobreviveu quando mudou de modelo de negócio. Ora, era exatamente aquilo que tinha que acontecer com os estaleiros navais de Viana do Castelo. Felizmente aconteceu. E salvou-se os estaleiros navais de Viana do Castelo. Ora bem, era bom que aquele senhor que faz aquelas figuras lamentáveis em Viana do Castelo tenha a hombridade de vir reconhecer que errou. Aliás, eu sinceramente não sei como é que o povo de Viana do Castelo reelege aquele senhor. Mas enfim. Ponto seguinte, já vamos com 21 minutos. Os reformados estrangeiros que venham para Portugal já não vão ficar isentos de IRS. Olha, eu vou deixar isto para amanhã, porque envolve uma análise maior, e vou para o ponto seguinte. O ponto seguinte porquê? Porque houve uma série de pessoas, de pensionistas, que descobriram agora, no mês de janeiro, que a sua pensão ficou mais baixa, apesar de ter havido um aumento das pensões. Bom, isto explica-se muito rapidamente. É que a Segurança Social não atualizou as tabelas de retenção de IRS, não foi a tempo, e portanto isto apanhou as pensões de janeiro. Ora, a correção vai ser feita em no mês seguinte. Você dirá, é chato fazer, pois acontece, mas como sabe, também aqui não se pode exagerar. Porquê? Porque o orçamento foi discutido tarde demais, foi aprovado tarde demais e, portanto, as tabelas de IRS não foram atualizadas. Ora, é uma situação que se tornou inevitável e que vai ser corrigida no próximo mês. Para quem me escreveu a contar isto, calma, que no próximo mês, se no próximo mês não corrigirem assim, aí eu farei uma crítica mais séria. Frase da semana: quem diz que o excedente não faz falta, excedente orçamental, não percebe nada de economia ou do assunto, diz Álvaro Santos Pereira, ora, nem mais. Um país que deve muito precisa ter excedentes para pagar a dívida que tem. E já agora, eu vou voltar à questão dos reformados estrangeiros amanhã, bem como o aspecto da saúde, aquela questão da saúde, porque já sabe que a atualidade tem sempre precedência sobre a análise em geral. Às 2.900 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer o seu apoio e quero pedir aquilo que peço sempre a quem vê o vídeo, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.